Vamos lá, meu povo. Geografia 2, capítulo 14. União Europeia, as dificuldades recentes e os nacionalismos. As expansões do século XXI. Em 2004, a União Europeia realizou a sua maior expansão, a incorporar de uma vez só 10 novos países. O bloco passou de 15 para 25 integrantes em um processo que gerou uma série de dificuldades devido à sua grandiosidade e acentuada diferença entre os países que já faziam parte do bloco e os seus novos membros. Os países que já integravam o bloco buscavam novas áreas para investimentos, possibilidade de ampliação dos mercados consumidores, além de algumas complementaridades econômicas. No entanto, como a maior parte dos países que estavam ingressando na União pertencia ao antigo bloco socialista, havia uma enorme diferença de competitividade e dinamicidade entre suas economias, o que exigiu pesados investimentos para reduzir a desigualdade intrarregional. Em 2007, a União Europeia fez uma nova expansão, incorporando a Bulgária e a Romênia, que também integrava o bloco socialista, liderado pela União Soviética durante a Guerra Fria. A crise financeira que eclodiu em 2008 nos Estados Unidos causou grande impacto na União Europeia, em grande parte devido à profunda integração que caracteriza o atual sistema financeiro mundial. Apesar de todo o bloco ter sido atingido, houve uma clara variação na intensidade dos efeitos nos países. Os mais abalados foram Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, países que passaram a ser conhecidos como PIGs. Em comum, esse país possui elevado déficit público quando as despesas públicas são maiores do que a arrecadação total das receitas, e à exceção da Itália, economias pouco dinâmicas em comparação às principais potências. No caso da Grécia, o agravamento da crise ganhou tons dramáticos, como uma grande discussão no interior do bloco, na sociedade e na cúpula política grega sobre a viabilidade de manutenção do país na zona do euro. Para obter ajuda, os países com elevado déficit público são forçados a adotar políticas de austeridade, com corte nos gastos, o que envolve congelamento ou redução nos salários, aposentadorias e programas sociais. No geral, essas medidas são altamente impopulares e resultam em uma série de protestos. Apesar da crise, a União Europeia teve mais uma expansão em 2013, com a incorporação da Croácia. Brexit. Reino Unido fora da União Europeia. Em junho de 2006, o Reino Unido anunciou o processo de saída da União Europeia, a fim de desvencilhar economicamente e politicamente. A decisão foi tomada por meio de um plebiscito contado com mais de 1,2 milhões de votos. A efetivação dessa saída, formalizada em janeiro de 2020, muda a geopolítica vigente na Europa, assim como a economia da União Europeia e do Reino Unido. Para os apoiadores do Brexit, o desligamento do Reino Unido do bloco permite maior liberdade política e financeira ao país. Já os que se posicionavam contrários à saída britânica afirmam que essa decisão está relacionada aos seguintes fenômenos enfrentados pelo Reino Unido nos últimos anos: a forte e constante imigração de sírios e da população islâmica de outras origens, criando uma forte resistência por parte da população, e o papel secundário que a Inglaterra assumiu depois da ascensão alemã dentro do bloco. Paralelamente à expansão da União Europeia, em número de integrantes e em objetivos, intensificam pela Europa movimentos nacionalistas de diversas tendências. Separatistas ou não, esses movimentos vão contra a onda supranacional que impera em tempos de euro, de passaporte vermelho e outros símbolos da ideia de cidadão europeu. Os movimentos que possuem maior visibilidade na mídia, sobretudo pela característica violenta de suas ações, são os que têm seus focos na Espanha e na Irlanda do Norte. Na Espanha, o grupo terrorista
Pátria Basca e Liberdade, o ETA, defende a independência do País Basco. Independente das ações desse grupo, a população basca, de modo geral, busca sua separação usando a língua própria e mantendo signos sociais paralelos aos presentes na cultura do resto da população espanhola. O Estado espanhol ele abriga, além dos bascos, outros povos que reclamam o direito de autodeterminação. É também o caso dos galegos e dos catalães. Os conflitos na Irlanda do Norte ocorreram devido à oposição entre católicos favoráveis à emancipação do domínio inglês e protestantes que defendem a manutenção do Reino Unido. Desde 2000, as negociações entre os dois grupos vêm alcançando e, na prática, católicos e protestantes dividem o poder do país. Além desses casos específicos, a União Europeia tem de lidar com a existência de movimentos anti-globalização que contrastam com o propósito de um bloco que deseja uma integração em todos os níveis. Nesse contexto, destacam-se também o afloramento de grupos apontados como neonazistas em países como a Alemanha e a xenofobia crescente em diversas nações. Cabe lembrar que as relações xenófobas, além de crime, representam alto risco para um bloco de países que permite a livre circulação de pessoas. E é isso, meu povo! Finalizamos mais um capítulo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.